E aí, gente, como vocês estão? Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Resolvi aparecer hoje de moletom. A palavra de hoje não exige muita arrumação, não. Venho falar para vocês que eu também sou uma pessoa que às vezes fico fraca, que eu também tenho meus momentos de fraqueza. Porque às vezes a gente pensa que porque a pessoa tá bonita num vídeo, bem arrumada, é uma pessoa que tá sempre forte. Mas não. Não estou com depressão, acho que não. Eu só queria compartilhar mesmo com vocês que eu também tenho fraqueza. Porque às vezes a gente quer mostrar para as pessoas só que a gente tá bem, os momentos bons, né? As fotos aí no Instagram tá sempre a gente bonita, arrumado, sempre feliz, né? Passeando. Mas eu acho importante a gente mostrar também o outro lado, que também eu também sou uma pessoa igual a todo mundo, né? E a passagem de hoje, que é também para falar um pouquinho sobre isso, ela está no livro de 2 Coríntios 12. Eu não vou ler tudo para não prolongar muito, mas é um resumo aqui onde Paulo, ele passou por uma experiência onde ele foi levado aos céus. Ele foi arrebatado, né? Aqui fala assim, ao terceiro céu, né? Ele fala que não sabe se no corpo ou se fora do corpo, mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. E ele diz assim também que ele não quer se gloriar falando sobre isso, né? E que se fosse para ele se gloriar, ele falaria das fraquezas dele. Que é o que eu tô aqui falando. E ele diz também o seguinte: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A gente não sabe se esse espinho na carne que ele fala é sobre as cicatrizes que ele tem, mas também em seguida fala assim, a saber, um mensageiro de Satanás para me atormentar, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. A graça de Deus basta para nossa vida. Muitas das vezes as pessoas hoje ficam depressão, ansiedade, gente, porque a gente se cobra ter uma vida parecida com a das outras pessoas, né? A gente vê todo mundo às vezes se dando bem, ou no financeiro, ou com famílias, e a gente se cobra e se sente menos. E quando na verdade a única coisa que nos basta é a graça de Deus, porque a vida é um sopro. Eu sempre falo aquela frase do Portela, a gente vai morrer, você vai morrer. Seria bom se alguém falasse isso todos os dias, né? Você vai morrer. E a única coisa que realmente vale, gente, disso tudo é a graça de Deus. Ele precisa ver graça em nós, para que sejamos salvos, né? E aí ele diz aqui, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes a gente tá se sentindo na fraqueza e acaba desistindo daquilo que você tá buscando e volta, né, pro pecado, algum vício que talvez você saiu, e a gente acaba voltando para se sentir aceito novamente ou para encontrar alguma alegria. Porque quando a gente decide optar por esse lado, esses caminhos de Deus, as nossas alegrias elas mudam e isso confunde muito a gente, né? Eu, por exemplo, senti alegria em outras coisas que hoje em dia eu já não sinto mais. E em um momento quando eu me sinto fraca, por exemplo, nesses últimos dias,
o inimigo ele tenta colocar na cabeça da gente, volta para aquilo que você fazia, né? Vai para uma festa, fica doida e bebe, que você vai sentir aquela alegria novamente. Só que o meu espírito não aceita mais, né? Isso. Embora às vezes o corpo pede, a gente tem que ser forte para dizer não para o corpo e sim para o Espírito Santo que habita em nós. E ele continua aqui, diz o seguinte: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E é isso aqui, gente, que nós precisamos realmente entender. Que quando a gente está fraco, Deus está trabalhando. E é onde que a gente se faz forte. Ainda hoje, uma pessoa me pediu ajuda, né? Eu ajudei essa pessoa já da minha maneira que eu pude. E eu falei com essa pessoa assim, que hoje eu não posso. E eu ajudei algumas pessoas, principalmente em oração, com conselhos. E hoje eu falei para essa pessoa que me pediu ajuda, na verdade foi no financeiro, não foi nem espiritual. E eu disse para ela que eu sinto muito em hoje ter que dizer que eu não tô bem para ajudar. Hoje eu diria que eu tô mais precisando de ajuda. Por quê? Eu já dei palavras de consolo, já aconselhei pessoas em casamentos e tenho me ausentado daqui exatamente porque estou me sentindo fraca, não estou tendo nem força para ajudar ninguém. Não desisti, muito pelo contrário, né? Encontro força nas minhas fraquezas. E aí, lendo essa passagem de Paulo aqui, eu fiz umas anotações aqui, que talvez a gente se sente na pior fase. Eu mesmo tô me sentindo assim nos últimos dias. E é como se tivesse tudo dando errado. É como se tivesse sendo em vão, né? As renúncias, mas eu encontro força em Deus, mesmo às vezes com dificuldade para me concentrar e orar e buscar. Às vezes ontem mesmo, fiquei o dia todo meio que entregue mesmo, sabe? Mas você não tá comendo, você não tá indo pra academia? Não, eu tô fazendo tudo isso. Eu tô trabalhando, eu tô comendo, eu tô indo pra academia. Mas o meu espírito eu sinto forte. Às vezes quem vê por fora pensa que se eu estivesse postando aqui, como algum tempo atrás eu fazia, postava que eu ia pra academia, postava eu trabalhando. Hoje cedo nós fomos pra igreja, ia pensar que eu estou muito forte, porque aparentemente estou, né? Até porque eu quero me sentir assim, eu quero demonstrar isso. Mas o que mais que eu anotei? Se não entender como Deus trabalha. Se a gente não entender como Deus trabalha, parece que nós somos infelizes, descontentes. É isso que parece. E é nessa fraqueza que Deus vai trabalhar. E quando eu me sinto assim, eu coloco uma palavra, gente, ou eu abro a minha Bíblia, como eu fiz, e eu leio exatamente o que eu preciso. E Deus me fala exatamente sobre o que eu tô passando, porque eu tô me sentindo assim. E foi o que eu li ali. Falei pra vocês, né? Um pouco. Que é nisso. A graça de Deus basta e a gente não pode desistir. E é importante que as pessoas entendam que, como eu disse, que não me vejam aqui só falando de alegrias e bonanças, mas também dos vales que eu passo. Que talvez alguém esteja até passando pela mesma coisa que eu, se sentindo fraco, pensando em desistir e voltar ao que era antes. Mas eu sei o quanto foi difícil eu chegar até onde eu estou e eu não vou voltar atrás. E
ainda sendo fraca, eu ainda oro pelas pessoas, eu ainda peço ainda que Deus possa fortalecer vocês, alguém que esteja se sentindo como eu, que Deus fortaleça e te dê vitória. Hoje também parabenizei uma amiga minha, muito querida, e falei pra ela que eu tô muito orgulhosa, que eu tô vendo ela se dando muito bem e que eu tô vendo Deus trabalhando na vida dela, porque ela tem buscado Deus. E que eu desejo todo o bem do mundo pra ela, e que eu oro por ela. E isso é importante, gente, a gente não querer sempre estar melhor que as pessoas e nem querer talvez mostrar que tá sempre melhor. E desejar, porque nós devemos amar as pessoas, desejar o bem e fazer o bem. E saber que talvez se hoje você não tá passando por um dia bom, por uma situação boa, talvez seja também algo ruim que nós plantamos no passado, quando a gente não estava com esses mesmos pensamentos de agora. Mas, como diz aquela frase, o plantio você escolhe, né? E a colheita não. Então, se nós estamos plantando bem hoje, a certeza que nós vamos colher o melhor amanhã. Seja daqui um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos. A gente sabe que o que vai vir vai ser só coisa boa, né? Porque nós estamos plantando isso hoje, desejando bem, fazendo bem, sendo grato. Eu vejo que uma das maiores dificuldades da nossa vida é ser grato, é a gratidão, sabe? Porque talvez você quer ter um carro melhor e aí você não valoriza o seu, não agradece o seu, sendo que é que nem o Thiago fala, o Thiago Brunet, o carro que você tem é o que te leva. Se você não tivesse ele, você tinha que ir a pé, a sua moto, a sua bicicleta. Então a gente tem que ser grato no pouco para merecer o muito, ser grato por tudo. Hoje o pastor falou na igreja também que não importa se você mora de aluguel ou se você tem uma casa própria, se você tem uma casa pequena ou se sua casa é grande, porque o que manda é o tamanho da gratidão que você tem no seu coração. Se você for grato pelo pouco que você tem, você tá feliz com o pouco que você tem. E ainda que você não seja grato, se você tiver muito, você não seria grato num pouco também. E que na verdade daqui a gente não se leva nada, né? Então o tempo que nós vivemos aqui na Terra, não existia espinho nas rosas quando Deus fez o mundo. E os espinhos foram criados, apareceram depois do nosso pecado. Não vou falar da Eva, porque a Eva somos nós. Se ela fez, a gente faria a mesma coisa. Então foi depois do nosso pecado que existiram os espinhos. Mas devemos lembrar também que quando Jesus passou pela cruz do Calvário, a coroa dele era de espinhos. E ele levou os espinhos, as dores. Isso para que um dia nós tenhamos novamente aquele jardim do Éden, onde não haviam espinhos. Então a esperança é sempre essa, que um dia nós estaremos novamente sem espinhos, sem essas dores de hoje. Vou finalizar o vídeo, já deu quase 14 minutos. E deixar aí meu pedido de oração para vocês, que Deus possa abençoar e dar força para nós continuarmos e vencermos um dia após o outro, que estejamos mais felizes do que tristes, hoje e amanhã também. Um novo dia, uma nova semana vai se iniciar e vai ser uma semana de muita alegria, muita paz, muita conquista para todos nós. O meu abraço e fiquem com Deus.